Salve, salve galera, como é que vai? Como é que vai? Que beleza, que bom que você está por aqui, que bom que você vai participar de mais um conteúdo de matemática e hoje nós vamos aprender um conceito relacionado a grandezas e medidas, conteúdo voltado para os anos iniciais dos assuntos relacionados à matemática, perfeito? Vamos lá então? O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, ou seja, algo que pode ser medido como comprimento, massa, tempo e superfície. Uma área, por exemplo, perfeito? São exemplos de grandezas. Muito bem? E medir? Medir está associado com uma comparação. Ou seja, a ação de medir é verificar quantas vezes a unidade escolhida cabe no objeto medido. Em outras palavras, o número que expressa o número de vezes que a unidade cabe é o resultado da medição, ou seja, uma medida. Como exemplo, nós podemos citar o comprimento de uma estrada, perfeito? Relacionado a um número e a uma sua unidade de medida, por exemplo, 1000 quilômetros, perfeito? Tendo em vista isso, nós temos esse pequeno quadro que sintetiza um pouco essas ideias. A grandeza relacionada com o comprimento, nós temos a sua unidade principal, unidade fundamental, metro, que serve para medir distâncias, tamanho e perímetro. Perfeito? Como instrumentos associados a essa ação, nós temos uma régua ou fita métrica também usada. Perfeito? Uma régua para medir comprimentos pequenos, como comprimentos de uma mesa, por exemplo, uma fita métrica para medir tecidos. Tá? E associado a essas ideias, nós temos expressões ou ideias como alto, baixo, curto, comprido, profundo ou raso. Perfeito? Tendo em vista isso, nós temos então a relação entre a unidade principal e os seus múltiplos e submúltiplos. Tá certo? Então nós temos para o metro o decímetro, que representa a décima parte do metro, 0,01 metro. Para o centímetro, nós teríamos a centésima parte do metro, 0,01 metro. E para o milímetro, a milésima parte do metro, que seria 0,001 metro. Ok? Para as grandezas maiores, os múltiplos, nós teríamos o decâmetro, que é igual a 10 metros, associado a 10 metros. O hectômetro, associado a 100 metros. E o quilômetro, associado a 1000 metros, no caso. Perfeito? Isso aqui é a parte muito interessante, é muito importante você ter isso em mente, porque com este quadro aqui a gente teria as definições para a décima parte, centésima parte, milésima parte. Ou então 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes a unidade. Perfeito? Muito bem. Em seguida nós podemos ter esse quadro aqui, que ele sintetiza uma ideia muito importante que relaciona o seguinte. Veja bem, para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, devemos fazer uma multiplicação por 10. Perfeito? Então, vamos supor que você queira passar de metros para decímetros. Perfeito? Então, metros e decímetros são o quê? São unidades bem próximas. Para passar de uma para outra, basta verificar o seguinte. 1 metro é igual a 10 decímetros. Perfeito? 1 metro é igual a 10 decímetros. A mesma coisa seria relacionado para centímetro e milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ou 1 quilômetro é igual a 10 hectômetros. Perfeito? Sempre assim. Cada unidade você pode verificar que vale 10 vezes o valor da imediatamente inferior, tá certo? Muito bem. Se você quiser usar a ideia contrária da menor unidade para a maior, é só você dividir por 10. Então, basta verificar o seguinte. Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma divisão por 10. Ou seja, a relação entre metro e decâmetro seria o seguinte, entre metro e decâmetro seria o seguinte, 1 metro é igual a 0,1 decâmetros, você dividiu por 10, perfeito? 1 milímetro seria o que? A décima parte do centímetro também, perfeito? Essas ideias aqui são muito importantes quando você for usar para transformação ou conversão de unidades. Ok? Muito bem, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você puder, compartilhe e apresente aos colegas. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima ocasião.